Vamos meditar na palavra do Senhor? Nesta noite, nós vamos meditar no livro do profeta Sofonias. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 a seguir. Sofonias é o quarto livro que antecede o Novo Testamento. Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias. Irmãos, essa palavra que eu proponho trazer nesta noite, não é uma palavra construída sobre frases de efeito. Não é uma palavra construída com palavras que vão massagear o nosso ego. É uma palavra que vai nos remeter a uma reflexão. É uma palavra que vai nos confrontar. Então, como diz o nosso pastor, se gostar, coma muito. Se não gostar, coma pouco. Mas não saia dessa casa sem se alimentar, amém? Sofonias, todos encontraram? Acompanhe ali no telão, o irmão encontrou? Capítulo 1, versículo 14 ao versículo 18. Diz-nos assim a palavra: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de intensas trevas, dias de trombetas e de alaridos contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco, e nem a sua prata, e nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor, porque pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Palavra de salvação. O que nós acabamos de ler aqui, igreja, é o anúncio do juízo vindouro sobre Judá. Mas esta passagem bíblica, ela nos fala claramente e profeticamente no que diz respeito ao grande julgamento de Deus, aonde o Senhor vai derramar da sua ira, e a terra vai ficar agitada. E diz a Bíblia, e a Bíblia não mente, que o homem vai andar angustiado como cego, e que nem o seu ouro e nem a sua prata os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Sei que agora nós vamos falar de um assunto pouco aceito, pouco ouvido e pouco entendido, porque nós vamos falar de uma verdade bíblica, e uma verdade bíblica profetizada e esclarecida. Ela foi profetizada pelo profeta Joel,
e foi também profetizada pelo profeta Malaquias, e eles anunciaram o dia do Senhor. Mas para esses dias, muitos pensaram, quando nós levantamos a nossa voz para falar sobre juízo, sobre lago de fogo, nada mais passa do que um assunto antipático, vencido, ultrapassado e assim por diante. Porque para os dias modernos que nós estamos vivendo, dias de igrejas modernas, dias de obreiros modernos, dias de pastores modernos, se nós abrir a boca para falar sobre juízo, sobre lago de fogo, sobre a ira vindoura de Deus sobre a terra, é um assunto antipático e que ninguém quer ouvir. Mas eu chamo a tua atenção nessa noite, noiva do Cordeiro. Eu chamo a tua atenção nessa noite, igreja, porque toda a raça humana e toda a igreja precisa saber e ouvir o que diz respeito ao grande julgamento de Deus. Porque quem não quiser participar desse grande dia do Senhor, você deve andar nos passos de Jesus, para você chegar nos céus, no arrebatamento da igreja. Se para esses dias modernos, eles pudessem arrancar, presbítero, o grande dia do Senhor da Bíblia, o lago de fogo que arde como enxofre, sabe por quê? Porque tem algumas religiões, algumas denominações, que estão por aí anunciando que não existe lago de fogo, que não existe inferno, que Deus é amor, e que Deus só faz coisa boa. Eu quero carinhosamente dizer para você nessa noite, que Deus é amor, mas Deus também é juiz, e a sua justiça é infinita. Ele é justo, a sua justiça é 100%, porque é Ele quem tem, é Ele quem dá, é Ele quem ensina, é Ele quem exorta, é Ele quem consola, Ele é Senhor, Ele está em cima, Ele está embaixo, Ele manda, Ele determina, e nessa noite Ele determinou para nós o grande concerto, em nome de Jesus Cristo. Se eles pudessem tirar o grande dia do Senhor da Bíblia, tirariam. Mas isto é uma revelação, é uma palavra que eu e você precisamos saber e precisamos entender, porque este dia vai chegar. O Senhor nessa noite está nos advertindo acerca da sua vida. Pois eu digo para vocês, que o dia do Senhor está muito mais perto do que nós esperamos. Olha o texto, o versículo que a irmã leu para a introdução, para a saudação. Romanos capítulo 13, versículo 11. O apóstolo Paulo está dizendo: e digo isto, conhecendo o tempo, que a nossa salvação está agora mais perto de nós, do que quando nós aceitamos a fé. Como está perto a vinda do Senhor, como está perto este dia, igreja. Precisamos estar preparados. Tiago, quando escreve a sua carta no capítulo 4, no versículo 4, ele está dizendo: não sabeis que a amizade com o mundo constitui-se, pois, inimizade com Deus? Jovem, larga o mundo, porque senão amargo vai ser o clamor. Larga o mundo, porque Jesus está voltando, e a sua amizade com o mundo torna você inimigo de Deus.
E nesse dia, não tem Mari Maraísa que vai te livrar. Nesse dia não tem festa de peão que vai te livrar. Nesse dia não tem festa do mundo que vai te livrar. Larga o mundo, porque senão amargo será o clamor. Isto é uma advertência do Senhor para os nossos dias. Eu vou mostrar para vocês, através de alguns sinais que já têm se cumprido, para vocês verem como está perto a vinda do Senhor. Há mais de 2000 anos atrás, estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os seus discípulos e lhes disseram: Mestre, quando sucederão estas coisas e que sinais nós haveremos de ter da sua vinda? Ele olha para eles e disse: Vedes que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo. Enganarão a muitos. Às vezes tem alguém se perguntando: pastor, será que existe alguém que tem a possibilidade de dizer que é o Cristo? Jesus disse que viria. E algum tempo atrás, eu contemplei uma reportagem, bem perto de nós aqui em Goiânia. Um homem barbudo, cabeludo, uma veste branca, uma veste de judeu, trazia um quipá na sua cabeça, um cajado na sua mão. E ele andava para lá e para cá. E tinha algumas pessoas que eram discípulas dele. Aí o moço chegou e perguntou para um dos discípulos dele: que é isso aí? Quem é esse aí? Sabe o que ele disse, pastor? Tu não sabes? Esse é o Messias prometido às nações. Havia alguns jovens, algumas crianças que acompanhavam. E perguntaram então para uma outra mulher, e ela disse: esse é Jesus, o Filho de Deus. Aí perguntaram uma outra vez para um jovem que era discípulo dele. Perguntaram para ele: aonde foi que ele nasceu? Ele disse: ele nasceu em Minas Gerais. Igreja, nós sabemos que isto é um engano, mas isso também está anunciando que Jesus está voltando. Anunciando que Jesus está voltando. Sabia que tem algumas religiões, algumas denominações por aí, que estão anunciando que Jesus ainda vai vir, repetir a cena da manjedoura do Calvário, que vai morrer, vai ser crucificado? Não. Não. Igreja, Jesus uma vez ele veio ao mundo, ele veio alçado de humilhação, mas na segunda vinda ele vai vir num estado de glória e de exaltação. Na primeira vida, aí porque diz João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na segunda vida que nós estamos esperando, ele vai vir como leão, o leão da tribo de Judá.
Na primeira vinda, ele apanhou com vara. Diz a palavra que na segunda, ele vai reger as nações com vara de ferro. Na primeira vinda, ele foi coroado com uma coroa de espinho. Na segunda, espere, que ele vai vir coroado com a coroa de glória e radiante de luz. Na primeira vinda. Na primeira vinda, ele entrou na cidade de Jerusalém, montado em um humilde jumentinho. Mas na segunda não. Na segunda diz a Bíblia que ele vai vir montado num lindo cavalo branco. E na sua coxa direita vai estar escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então nessa noite, você adora ele, porque ele vem e ele não tarda a voltar. Ele não tarda. E continuou o sermão. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. As guerras estão anunciando que Jesus está voltando, igreja. Já nem gosto mais de ligar o televisor, porque você só vê guerras. Nas grandes capitais, os traficantes estão em constante guerras com as autoridades civis e militares. No Oriente Médio tem guerra todos os dias. Carro bomba, homens bomba. Pessoas se guerreando contra si mesmo, contra os seus próprios egos, matando. Mas tudo isto ficais apercebido, porque isso é anúncio que Jesus está voltando. Lembram da Primeira Guerra Mundial? 17 milhões de pessoas foram mortas. Na segunda, 60 milhões de pessoas morreram. Vocês devem conhecer a história. Só a Alemanha nazista, sob o comando de Hitler, matou 6 milhões de judeus. Guerras para todos os lados. O mundo, as nações, países estão armados. Bombas nucleares, bombas atômicas, mísseis, torpedos. Ainda era pequeno, mas me lembro bem, quando se falava, pastor, da Guerra das Malvinas. Morte. Mas isso é para anunciar para nós que Jesus está voltando. Existe no Espírito Santo um navio tratado no porto, armado com bombas e torpedos. E lá o motor do navio não para. 24 horas funcionando. Por quê? Porque a qualquer momento pode acontecer uma guerra. Na sua plataforma, helicópteros armados com bombas e torpedos, os mísseis que foram lançados nas Malvinas.
anunciando, nos advertindo que Jesus está voltando. A qualquer momento, eles sabem disso. Pode acontecer a terceira grande guerra mundial. Que é reconhecida como a guerra do Armagedon. E sabe por que não aconteceu ainda? Sabe por que não aconteceu ainda? Porque a igreja tem andado de joelho, orando e clamando ao Senhor. Sabe por que não aconteceu ainda? Porque a irmã tem andado de joelho, clamando e pedindo ao Senhor: Jesus, salva o meu filho, Jesus, salva o meu esposo, Jesus, salva a minha família. Sabe por que não aconteceu ainda? Porque a igreja tem prostrado nos pés do Senhor e clamado misericórdia. Mas eu quero dizer para você que quando as trombetas soarem e esta igreja subir dizendo: Santo, 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 o alerta vai ser dado e a terceira guerra mundial vai acontecer. Vai acontecer. E isto é anúncio, irmão Washington, que Jesus está voltando. Isso é anúncio, irmão Jerônimo, que Jesus está próximo. E continuou o sermão. E haverá fome e pestes. Existe fome no Brasil? Sim ou não? Existe. Isso está acontecendo por um acaso? Não. Isso está anunciando que Jesus está voltando. Pestes. Nunca na história surgiram tantas doenças como nos dias presentes. Zika vírus, chikungunya, dengue, mata. Surgiu os AIDS, surgiu a ebolas, do mesmo lugar que veio a AIDS. O vírus é carnívoro, come a carne. Eu pude ver a história de um jovem de 19 anos, tomado pela doença, sangrava pelos ouvidos, sangrava pelo nariz, sangrava pelos polos. O vírus é carnívoro, come a carne, mata em 24 horas. A AIDS. A medicina está dizendo que até o ano 2025, cada família da terra vai ter um aidético. Pestes. Alguns tempo atrás eu visitei uma família inteira cometida pela AIDS. No norte. Cheguei lá para ministrar com o pastor. Ele:
pastor, vamos visitar uma família? Eu falei, vamos. Chegamos lá, a mãe nos atendeu com AIDS. E nós assentamos e no corredor o nosso fraquinho, o esposo, também com AIDS. Depois veio a criança, também com AIDS. Eu disse, pastor, o que aconteceu? Ele disse, pastor, ele tinha AIDS. Teve relação sexual com ela, transmitiu a AIDS para ela. A criança nasceu com AIDS. Outro dia, fui ministrar em Patos de Minas. E uma mulher contou um testemunho. Que havia uma jovem que estava completando 15 anos. E a sua mãe chegou para ela e disse para ela, filha, você quer uma festa ou você quer viajar? Sabe o que ela disse? Mamãe, eu quero viajar. Sua mãe comprou a passagem, deu a ela. Ela voou para o Nordeste. 30 dias, desfrutando dos seus 15 anos. Sabe o que aconteceu? Lá ela conheceu um rapaz. E ela teve relações sexuais com ele. E aquele rapaz estava cometido pela AIDS. Quando chegou no dia dela vir embora, ele escreveu para ela um bilhete, uma cartinha, entregou para ela e disse, olha que linda. Esse aqui você vai abrir só quando você estiver chegando lá. E quando o avião estava preparando para descer em Brasília, ela abriu a cartinha. E lá estava escrito com letras vermelhas da cor de sangue: bem-vinda ao mundo da AIDS. Aquele jovem endemoniado passou AIDS para aquela menina de 15 anos. Peste. Mas nessa noite, nesse santo lugar, tem um convite escrito com letras azuis da cor do céu, dizendo: bem-vindo ao mundo de Cristo, bem-vindo ao mundo do arrependimento, bem-vindo ao mundo da vida eterna. A ciência está dizendo que até o ano 2025, cada família da terra vai ter um aidético. Mas se Jesus não voltar, igreja, até o ano 2025, eu quero ver qual é o vírus da AIDS que vai entrar no corpo do crente, lavado com o sangue de Jesus. Eu quero ver qual é o vírus da AIDS que vai pegar o crente. Sabe qual é o antídoto para o vírus da AIDS? É o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus que cura, é o sangue de Jesus que perdoa, é o sangue de Jesus que salva. E a AIDS não vai pegar o crente. Não vai. E continuou o sermão. Terremotos. Já está tendo terremotos no Brasil, sim ou não? Tremores de terra em alta.
casas, bairros inteiros sendo engolido, sendo destruído. E a igreja muitas vezes passando desapercebida. Mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele está voltando. Ele está voltando. E Ele quer te encontrar servindo em verdade e em fidelidade. A terra está cambaleando, feito bêbada. Terremotos, anunciando que Jesus está voltando. E diz a palavra, é clara, em vários lugares da terra. Todo lugar tem terremoto, porque anunciando que Jesus está voltando. Aí ele vai dizer assim, mas todas essas coisas são apenas princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos uns aos outros, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. E surgirão-se falsos profetas e enganarão a muitos. Isso aqui vai ser quando a trindade satânica vai assumir a terra, a besta, o anticristo, o falso profeta. Mas ele está dizendo que ainda não será o fim. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, não é de todos, de quase todos, se esfriariam. Somente você, que esse amor ainda arde no seu coração. Aramando e Kenebio derabas. Levante a tua mão nessa noite e glorifica o Rei Jesus. Glorifica o Rei Jesus, que essa chama vai arder no teu coração para a vida eterna. Apocalipse 6:12. O sol tornou-se negro e a lua tornou-se como sangue. Apocalipse 8:7. A terça parte da terra foi queimada e a terça parte das árvores e todas as ervas foram queimadas. Apocalipse 8:8. A terça parte da terra tornou-se como sangue. O mar, a terça parte do mar se tornou-se como sangue. Apocalipse 8:10. Caiu-se uma estrela como a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Apocalipse 8:12. A terça parte da terra não brilhava mais e era semelhante à noite. E depois dessa agonia toda, desce, vem descendo o grande trono branco, e o que está sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se acharam lugar para eles. Aí ele vai dizer que viu os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida
foi lançado no lago de fogo. Já vou concluir. Lago de fogo é um lugar de eterna separação. Vai ser onde o filho, igreja, vai estar eternamente separado dos pais. Aonde os pais vão estar eternamente separados dos filhos. Lugar de tristeza, lugar de angústia, lugar de ânsia, lugar de nuvens e de escuridão, de trevas e de intensas trevas. Aonde a pessoa vai estar eternamente separada de Deus. Nunca mais vai sentir esta alegria que nós sentimos. Nunca mais vai sentir a alegria da salvação. Lago de fogo, lugar de acusação. Vai ser lá que o filho vai olhar e vai dizer: pai, eu estou aqui, pai, é por causa do Senhor. Eu estou aqui, mãe, é por causa da senhora. Eu aprendi a bater, a ser bruto, foi com o Senhor, pai. Oh, mãe, por que a senhora não me avisou? Por que a senhora não me falou? E o fogo queima. Isaías no capítulo 66, não me recordo bem o versículo, mas ele vai dizer que lá é o lugar onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Eternamente separado de Deus. Mas hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui e poder adorar o Cristo em espírito e em verdade, poder servir em sinceridade e ter Ele como Senhor das nossas vidas, porque só Ele pode nos salvar. Então seja fiel ao propósito. Não troque a tua salvação por uma noite. Não troque a sua salvação por palavras enganosas. Não troque a sua salvação por nada, porque vai ser triste este dia. Sabe quem vai ser os companheiros de quem vai ir para lá? Os mentirosos, os desviados, os feiticeiros, os idólatras, os afeminados, toda sorte de pessoas, homens barbudos, cabeludos, nojentos, ignorantes, vai ser lá o dia de prestar a conta. Mas hoje, em nome de Jesus, nós ficamos apercebidos quanto a estas coisas, e devemos estar preparados como as 5 virgens prudentes. Não deixe que acabe o azeite da sua vasilha, da sua lamparina. Não deixe que ela se apague, porque Jesus está voltando a qualquer momento. Eu vou falar. Vai ser lá que a filha rebeldona, a mãe morre de vergonha, dizendo: filha, não faça isso, filho, não faça isso. Ah, mãe, a senhora é uma quadrada, nós não estamos mais nesse tempo. Vai ser lá
Você acha que você pode ficar se agarrando nos becos e nas esquinas, beijando o namorado na boca, e depois estar aqui cantando: Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo? Não sabe vós que o Espírito Santo tem intenso ciúme? Ele tem ciúme de você. Prepara, porque Jesus está voltando e amargo vai ser o clamor. Vamos ficar de pé. Não venha para frente agora não. Com a permissão do pastor, em pé onde vocês estiverem mesmo. Eu quero nessa noite fazer um apelo. Às vezes você já até aceitou Jesus como teu Salvador, mas se distanciou dos caminhos do Senhor. Esta noite eu quero te perguntar se você quer reconciliar com Deus, reconciliar com o reino, reconciliar com Jesus, porque é só Ele que pode nos livrar desse dia. Ou às vezes você que está aqui, que não tomou essa decisão ainda, eu quero perguntar se você quer aceitar Jesus como teu Salvador. Ninguém vai olhar para você não, é só você dar um sinal com as tuas mãos. Tem alguém nessa noite que está sentindo distanciado e queira fazer um concerto com Cristo? Ou você que ainda não se decidiu, queira decidir nessa noite aceitar Ele como teu Salvador? Tem alguém que nesta noite gostaria de aceitar Jesus como teu Salvador? Reconciliar tua vida com Ele. Não fique com vergonha ou tímido. Apenas levante as tuas mãos. Quando o apóstolo Paulo escreve o capítulo 6 da segunda carta escrito aos Coríntios, no versículo 2, ele vai dizer assim: porquanto diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aí agora o tempo aceitável. Eis aí agora o dia da salvação. Tem alguém nessa noite que gostaria de fazer um concerto com Jesus? Aleluias. Permaneça com as vossas mãos estendidas, eu vou orar por vocês. Não sintam-se intimidadas ou com vergonha. Jesus disse na sua palavra que aquele que me reconhecer diante dos homens, eu também vou reconhecer eles diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar ele diante do meu Pai que está nos céus. Tem mais alguém nessa noite que queira fazer um concerto e aceitar Jesus como teu Salvador? Não tem? Que Deus em Cristo te abençoe e uma nova oportunidade te seja concedida. Ainda com as mãos levantadas, eu vou orar por vocês, dizendo: Senhor Deus e Pai, Pai das luzes, esta noite eu glorifico e exalto o teu nome. Diz, Senhor, que estas vidas
chegassem a ti, por dar a elas o tempo necessário para reconciliarem. Jesus, por favor, com uma das mãos, toca nas mãos delas, e com a outra, toca na mão do Pai, e reconcilia elas nesta noite com o teu reino, para quando vier este dia, este fatídico dia, o nome delas sejam legíveis no livro da vida. E no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, sejam reconciliadas nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nesta noite por estas vidas.